Olá, que prazer estar aqui com você para juntos caminharmos neste trimestre, o terceiro de 2024, com o estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Cardassali, que por 40 anos servi a Igreja Adventista aqui no Brasil e também na América do Sul, e desde agosto de 2021 eu sou um pastor jubilado, residindo na cidade de Tatuí, juntamente com a minha esposa, minha filha, genro e os 2 netinhos. Os últimos 6 anos de atividade pastoral, eu desempenhei na divisão sul-americana a responsabilidade de diretor dos departamentos de Espírito de Profecia e Liberdade Religiosa. E agora continuo servindo de uma forma diferente, mas com um ministério vivo e ativo em favor da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Safeliz pela honra e o privilégio deste convite, pastor Mário Martinelli, pastor Rickson Nobre, pela confiança depositada em mim para conduzir estes momentos diários com a lição da Escola Sabatina. A lição desse trimestre, que é a lição do Evangelho de Marcos, ela foi escrita por Thomas Shepard, professor de Novo Testamento, lá em nossa Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, e certamente ele será e foi e será para nós um instrumento de Deus com suas ideias e sua profundidade para conhecermos um pouco mais deste evangelho que é o menor dos 4 evangelhos. E por falar nos evangelhos, cada um tem sua característica, cada um tem sua identificação, e uma coisa comum é que nenhum dos 4 evangelhos dentro do texto o autor está identificado. Como tradição cristã e evangélica, nós aceitamos que cada um dos evangelhos que leva um nome de um discípulo, de um personagem, tenha sido de fato o autor, como é o caso de Mateus e Marcos, Lucas e João. E nesta oportunidade, esse trimestre, vamos ser abençoados então com o estudo de Marcos, que é o evangelho mais conciso. Ele tem uma proposta de uma ordenação cronológica para a narração dos fatos e teve como propósito alcançar cristãos de origem gentílica, muito possivelmente muitos que viviam em Roma e outros espalhados que se tornaram cristãos, mas que vieram do mundo gentil. Diferente de Mateus, por exemplo, que escreveu para judeus convertidos ao cristianismo. Nesta primeira lição, que tem como título o princípio do Evangelho, nós vamos considerar um pouquinho da biografia de Marcos e os versos iniciais do seu livro. O texto, para memorizar, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É interessante também considerar que muitos consideram que Marcos tenha recebido de Pedro grande parte das informações que ele acabou registrando no seu evangelho. E há um texto que muito possivelmente nos ajude a confirmar isso, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Na lição de domingo, 30 de junho, vamos então conhecer o início da vida de Marcos, como ela aparece nas Escrituras Sagradas. E essa aparição primeira vai se dar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12, onde nos é dito que João Marcos era filho de uma senhora por nome Maria, em cuja casa cristãos estavam reunidos orando por Pedro, que se encontrava preso por ordem de Herodes. Tudo indica que Maria fosse uma cristã de certas posses, de certa condição, e muitos ainda creem que esta casa, a qual Atos faz referência, 12:12, possa ser também o cenáculo onde Jesus se reuniu com seus discípulos para a última Páscoa e a instituição da ceia. Possivelmente esses discípulos, os novos discípulos, e os conversos iniciais se reuniam ali em casa de Maria para suas celebrações, suas orações e seus cultos. O segundo momento em que João Marcos é apresentado
Ele vai aparecer no contexto da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que ocorreu entre os anos 45 e 47. O texto diz que Marcos os acompanhou. Em algum momento dessa viagem, numa localidade chamada Perge da Panfilha, Marcos desistiu, Marcos desanimou e voltou para Jerusalém. O texto bíblico não dá indicações da razão pelas quais Marcos desistiu, mas Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela indica que Marcos, dominado pelo temor e desânimo, hesitou no seu propósito de consagrar-se à obra do Senhor. E, pouco habituado a sacrifícios, ele então desanimou diante das privações e dificuldades. Aí Ellen White então nos apresenta o desânimo de Marcos pelos sacrifícios e dificuldades que ele agora estava enfrentando e não estava anteriormente acostumado a isso. Pode ser que eu esteja falando hoje para alguém, para algum amigo, algum irmão, alguma irmã, alguma amiga, que passa exatamente por um momento assim, muitas vezes as dificuldades da vida, os sacrifícios para os quais somos chamados a enfrentar, podem produzir em nós algum tipo de temor, de desânimo. E esta, embora seja uma emoção humana, ela não faz bem para a obra do Senhor. E se alguém está passando por isso, entregue-se a Deus, redobre as suas orações, busque do Senhor a graça necessária para superar esse momento. Nós vamos ver agora como Marcos superou esse momento. Então fica aqui essa lição, essa aplicação preciosa para nós. Ninguém precisa encerrar a sua história, a sua biografia, num momento de desânimo, de temor, de fraqueza. Há algo mais pela frente. Eu espero que essa seja também a sua história e a sua biografia. O momento seguinte em que João Marcos é apresentado no relato bíblico de Atos dos Apóstolos é justamente no contexto agora da segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, que ocorreu entre os anos 49 a 52. E quando Paulo e Barnabé fizeram os planos para esta segunda viagem missionária, para visitarem as igrejas que eles haviam estabelecido e ampliarem a sua ação missionária, Barnabé fez com Paulo o comentário de que gostaria de levar novamente Marcos junto nessa viagem. E Paulo não aceitou. Paulo talvez ainda tivesse aí, quem sabe, uma pontinha de mau gênio, de rigidez, porque Paulo certamente nesse momento se esqueceu que o próprio Barnabé, quando ele era visto com certo temor, com desconfiança pelos discípulos por ter sido perseguidor da igreja, foi Barnabé que o chamou, foi em busca dele, o procurou, e ele, Barnabé, o introduziu a Paulo entre os discípulos. Acho que Paulo se esqueceu disso. E agora eles não chegaram a acordo, e diz o texto que houve entre eles tamanha desavença, não chegaram a nenhum acordo, e Paulo então segue com Silas para a segunda viagem missionária, e Barnabé vai com Marcos para Chipre. O fato curioso é que essa é a última vez em que Barnabé e Marcos aparecem juntos no relato bíblico. Barnabé vai ser mencionado outras vezes, Marcos também, mas juntos essa é a última vez. E é muito interessante vermos alguns textos que a lição da segunda-feira nos coloca, de como o próprio Paulo percebeu a importância de Marcos para o ministério. Quando ele escreveu aos Colossenses, ele disse que Marcos saudava a igreja, e ele, diz Paulo nessa carta, Colossenses 4:10, que Marcos era primo de Barnabé. Talvez seja essa uma das razões adicionais pelas quais Barnabé, além da sua bondade, ele insiste em levar a Marcos, porque fosse o seu primo, um parente e jovem, e Barnabé tinha um coração grandioso. Já o texto da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 11, nos diz que quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, olha, toma Marcos porque ele me é útil para o ministério. Paulo então reconheceu, embora isso não esteja escrito, está implícito,
Paulo reconheceu o valor ministerial de Marcos e ele sabia que se não fosse a bondade de Barnabé, aquela segunda chance, aquela segunda oportunidade dada por Barnabé, talvez Marcos não fosse agora um ministro útil para a obra do Senhor. Depois, em Filemão 24, mais uma vez, Marcos é mencionado entre os cooperadores do apóstolo Paulo nas ações ministeriais. E, finalmente, em 1 Pedro 5,13, Pedro chama de meu filho Marcos, uma relação afetuosa, de carinho, e muito provavelmente tenha sido assim mesmo que eles tenham convivido por um tempo e muito provavelmente por conta dessa proximidade, desta intimidade de Marcos com Pedro, Pedro tenha repassado para João Marcos muitos fatos que ele, Pedro, havia testemunhado, e João agora os coloca na forma de um relato, no relato do Evangelho. Eu quero só lembrar que essas cartas, elas tinham mais ou menos uma distância de uns 20 anos entre aquele episódio em que Paulo rejeitou João Marcos e depois, 20 anos depois, ele faz esse reconhecimento. E aqui fica uma lição muito preciosa para nós. Como eu disse ao comentar a lição de domingo, ninguém precisa encerrar a sua biografia com um relato de fracasso, de desistência, de temor, porque sempre há uma segunda chance. Nos é dito que Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da nova oportunidade. Não é a segunda e última, é a nova oportunidade, é sempre uma nova oportunidade para nós fazermos aquilo que Deus espera que façamos. Assim, se eu estou falando para alguém que tem passado por algum desânimo e chegou até a pensar em desistir das coisas da igreja, desistir da fé, dos caminhos de servir ao Senhor, olhe para Jesus, olhe para Paulo, olhe para Barnabé, olhe para Marcos e não desista. Siga em frente, porque certamente Deus conta com você, assim como conta comigo também. Vamos avançar aqui agora para o princípio do Evangelho. Então, alguns dados biográficos de Marcos e agora então vamos para a introdução do Evangelho, capítulo 1. Nós vamos considerar aqui os versículos iniciais. Então, vamos fazer a leitura aqui de Marcos 1, 1 a 8, onde nós encontramos o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Olha que interessante, nestes versos iniciais, nós temos uma riqueza de informações. A primeira é que é o princípio do Evangelho. Marcos, assim como Mateus, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles têm um princípio, cada um tem a sua marca. João, por exemplo, pega um princípio antes de todas as coisas. Mateus procura mostrar que o princípio de Jesus é de acordo com as genealogias, Lucas também. Agora, Marcos apresenta o princípio do Evangelho, o princípio de Jesus Cristo. E ele, ao mencionar aqui o texto bíblico, um texto interessante porque nesses versos 2 e 3 do capítulo 1 de Marcos, ele reúne frases de 3 textos das Escrituras. De Êxodo 23, 20, de Isaías 43 e Malaquias 3, verso 1. Todas estas passagens se referem a um caminho. E é interessante esse detalhe porque o Evangelho de Marcos ele vai nos apresentar sempre um Cristo em movimento, um Cristo a caminho da cruz. E estas passagens falam desse caminho. Este texto de Isaías, ele também possui ligações com o ministério de João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. E é muito interessante notarmos que aqui é dado um destaque para João Batista, que veio pregando, ele se vestia como os profetas da antiguidade, com cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, roupas feitas de pelos de camelo, e esse era o precursor, aquele que precedeu o Senhor Jesus Cristo.
E é interessante que a declaração de João Batista é que ele não era digno, ele não se sentia digno de desamarrar as correias das sandálias do Senhor Jesus. E aqui então já vemos a narração sempre resumida, sempre concisa do batismo de Jesus, onde vemos claramente na lição da quarta-feira a presença de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. Isso é lindo, é significativo, porque no início do ministério de Jesus, que era também o ministério da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo juntos no início deste ministério. E em seguida nos diz que o Espírito, ele impeliu, ele conduziu. Isto mostra um lado da humanidade de Cristo sendo guiado, sendo conduzido pelo Espírito Santo, assim como nós também devemos ser guiados e conduzidos pelo Espírito de Deus. É interessante, irmãos, que Jesus também logo aqui aparece enfrentando 40 dias em meio às feras, em meio a tentação de Satanás, e termina dizendo que os anjos o serviam. Olha que coisa impressionante. Nós, nesse mundo de tentação, às vezes expostos às bestas feras do mal e do pecado, nós podemos contar com o serviço dos anjos, irmãos. Que coisa linda! Se você se sente tentado, muitas vezes pressionado para ceder a alguma fraqueza pessoal, alguma tentação, lembre-se, os anjos de Deus estão aí para nos servir, para nos fortalecer, para nos animar. Uma outra coisa que o autor, Dr. Shepherd, coloca é que bem nesse início do Evangelho, Jesus ele é percebido, ele é apresentado como divino e humano. A sua divindade, ela aparece logo no primeiro verso. Ele é o Filho de Deus, é um ser divino. Ele é o Senhor que foi anunciado como um mensageiro que estava para chegar. Ele também é o Messias. Ele é aquele poderoso de quem João Batista não se atrevia a desamarrar as correias das suas sandálias. Mas ele também é o Filho amado sobre quem desceu o Espírito Santo. E mais, o lado humano, agora ele foi batizado por João, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele esteve entre animais selvagens e foi servido por anjos. Olha que contraste interessante. Um Cristo humano e divino. Jesus plenamente humano, Jesus plenamente divino. Ele é Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso amado protetor, é o nosso divino Salvador, o nosso Redentor. Mas é também nosso irmão mais velho e nosso exemplo. Que lição maravilhosa. Embora Jesus nunca deixou de ser Deus, ele fosse Deus, mas ele esteve aqui entre nós, entre os seres humanos, para nos abençoar com a sua vida de exemplo, de humildade e com a sua morte redentora. Caminhando agora para a lição da quinta-feira, nós vamos nos deparar com uma percepção do autor muito, muito especial, que eu confesso não havia ainda estudado e visto essa conexão ao longo aí de tantos anos ministrando, estudando a Bíblia. Essa é a beleza que nos dá a lição da escola sabatina, de aprendermos e estudarmos a Bíblia, sempre renovando o nosso conhecimento, sempre renovando o nosso aprendizado. Por isso que eu digo, é uma alegria estar aqui com você, para que cada dia nós possamos juntos galgar um passito mais, uma caminhada a mais de compreensão, de conhecimento da palavra de Deus. Aqui então nós vemos o verso 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, estas três partes agora aparecem em destaque do verso 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O autor, ele nos coloca aqui da seguinte forma: uma profecia de tempo, onde Jesus diz o tempo está cumprido, uma promessa da aliança, o reino de Deus está próximo, e um chamado ao discipulado,
Arrependam-se e creiam no Evangelho. E o autor agora faz uma ligação deste conteúdo com a profecia de Daniel, capítulo 9, 24 a 27, apontando para o tempo em que Jesus deveria vir. Então, as primeiras 69 semanas haviam tido seu cumprimento, e exatamente com o batismo de Jesus se dá o início desta semana 70, 70ª semana. E na cronologia de Deus, no tempo exato, como diz Paulo aos Gálatas 4:4, no tempo certo Jesus veio, e no tempo certo ele depõe suas ferramentas lá naquela carpintaria que fora de José, escreve Ellen White em O Desejar Todas as Nações, se despede da sua mãe e vai para o Jordão para ser batizado, exatamente ao início desta 70ª semana. E ela, com isso, Jesus é batizado no meio da semana, conforme diz o livro de Daniel, o sacrifício de Cristo, e então, no final desta semana 70, o martírio de Estevão e o final do povo de Israel como povo escolhido para serem os porta-vozes do Senhor. Esta conclusão ocorreu no ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Que coisa linda essa ligação que o autor faz em vincular, exatamente relembrar que o início do ministério de Jesus, ele se dá exatamente no cumprimento desta profecia, mais um fator para alicerçar a nossa fé na palavra de Deus, para nos fortalecer em fé e confiança na palavra do Senhor. E então chegamos à sexta-feira, concluindo a nossa lição, esta primeira lição que já se demonstrou será uma grande bênção para todos nós. Nesta parte, mais uma vez, o autor agora faz uma vinculação desta expressão, deste verso 15, agora com as 3 mensagens angélicas. Olha que coisa interessante. Então, a profecia de tempo, Marcos 1, o tempo está cumprido. Em Apocalipse 14, é chegada a hora do juízo, referindo-se a Daniel, capítulo 7, capítulo 8. A promessa da aliança, segunda categoria. Em Marcos 1, o reino está próximo. Em Apocalipse 14, é a pregação do Evangelho eterno. Depois, a terceira categoria, o chamado ao discipulado. Em Marcos 1, arrependam-se e creiam. Em Apocalipse 14, temam a Deus e deem-lhe glória e adorem a Deus, um chamado também ali. Olha que coisa linda, que vinculação preciosa, tanto com a profecia de Daniel 9, 24 a 27, com a primeira mensagem angélica. Assim como a mensagem de Jesus estava ligada às profecias de Daniel no início da proclamação do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo está ligada a Daniel, no final dos tempos. Olha que coisa linda, que vinculação preciosa. Queridos amigos, irmãos, espero que ao nos debruçarmos cada dia um pouquinho de tempo, dedicarmos um pouco de tempo para o estudo desta lição do Evangelho de Marcos, que nós possamos crescer em nossa admiração, em nossa reverência, em nosso respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e assim como Jesus neste Evangelho, ele se move curando, pregando, ensinando e indo para a cruz em sacrifício, nós possamos também caminharmos seguros rumo à eternidade. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor seja sobre nós. Um grande abraço e até a próxima semana. Fiquem com Deus.